talvez um bocadinho daquilo que é um dos problemas que a sociedade civil está a advogar nos dias de hoje, que é a dívida pública. Portanto, a dívida pública voltou à mesa de debate, isto sensivelmente uma década depois das diversas iniciativas de perdão da dívida. Estamos a falar do RIPIC 1, RIPIC 2, mas também a iniciativa multilateral de perdão da dívida. Portanto, estamos a voltar para os anos 2006, a altura em que tivemos, de facto, consumados todos estes todas essas iniciativas de perdão da dívida. Hoje voltamos a reatar o debate. A questão que se coloca é porquê estamos agora preocupados com a dívida, novamente. A resposta, se calhar, é muito simples. Quando avaliamos aquilo que é o mapa, portanto, das dívidas do Estado, o que está a acontecer é que notamos um evoluir muito rápido daquilo que é o serviço da dívida, particularmente o estoque atual da dívida, quando, portanto, atualizamos tudo aquilo que é a dívida futura para hoje. Enquanto em 2006 se falava, portanto, depois das iniciativas de perdão da dívida, se falava de uma situação em que o valor atual da dívida era estimado em cerca de 12%, portanto, a projeção que se fazia até 2014 era de cerca de 17%. Quer dizer, estamos a dizer muito abaixo daquilo que é o limite estabelecido por instituições internacionais, portanto, financeiras, neste caso FMI e Banco Mundial, que é o limite de cerca de 40%, portanto, em termos de valor atual líquido sobre o produto interno bruto. O que está a acontecer é que, precisamente no período considerado, portanto, saímos de uma situação de 12% em 2006 para 35% hoje, 2006. Quero dizer, hoje, 2014. Portanto, em cerca de 8, 9, 10 anos, mais do que duplicamos a previsão que tinha sido feita logo após as iniciativas de perdão da dívida. E, visto de outra maneira, estamos apenas a 5 pontos percentuais para cortar a linha vermelha, que são os 40% estabelecidos. Este é um aspecto de grande preocupação. Portanto, não sabemos quanto tempo mais Moçambique poderá gerir esta situação. E há fatores que, de facto, estão a justificar hoje, lamentavelmente, este crescimento rápido da dívida pública. Mas antes de atacarmos isso, se calhar é importante também dizer que a outra coisa, há quem diga que dever não é mau, o que é mau é não pagar, é verdade. Mas quando se diz que mau é não pagar, também equivale a dizer que se as dívidas elas próprias são tomadas num contexto que não prometem que sejam pagas, isso também vai ser mau. E de facto, conseguimos ver que os investimentos que decorrem destas dívidas atuais não nos oferecem muita garantia de que, efetivamente, vamos gerar recursos no futuro suficientes para poder fazer face ao serviço da dívida. Basta pensar, por exemplo, naquilo que estão a ser os investimentos públicos hoje, com recurso à dívida pública, externa, neste caso, que são, na sua maioria, os edifícios públicos, entre outras coisas que poderíamos mencionar. Então, quais serão os fatores, de facto, de análise, fatores de fundo para este cenário de um crescimento rápido de dívida pública? Nós podemos considerar alguns aqui. Primeiro, podemos considerar que há uma espécie de fácil acesso aos dinheiros no exterior, particularmente quando reparamos para aquilo que é o recurso massivo, excessivo, rápido e frequente, portanto, ao endividamento, portanto, daqueles países que são chamados parceiros emergentes, particularmente a China. Portanto, para a China, basta haver uma garantia do reembolso, ou, digamos, garantia da sua contraparte, que pode ser mesmo no âmbito da política export credit, então a China vai conceder o dinheiro, independentemente de qualquer condicionalismo. Portanto, eles não colocam outro tipo de condicionalismo senão este interesse económico, o que é diferente dos parceiros tradicionais, que constrangem o acesso aos dinheiros pelos condicionalismos e, sobretudo, pelos princípios de boa governação. Isso já não acontece com os emergentes, na sua maioria. Também podemos considerar um outro fator, para além do acesso fácil aos dinheiros, que é a ilusão que se cria, particularmente nos dirigentes dos processos públicos, à volta do rácio valor atual da dívida sobre o produto interno bruto. O caso de Moçambique se diz que hoje está a nível de 35%. Já nos assusta muito, conforme disse anteriormente. Mas para quem decide pelo país hoje, há de parecer que ainda faltam 5 pontos percentuais. Ainda há pouco tempo ouvimos um alto dirigente do FMI em diálogo com o governo, portanto, a dizer que não, ainda havia alguma capacidade, mas que estávamos rapidamente a aproximar, portanto, daquilo que é a linha vermelha. Eu penso que
a interpretação deste rácio tem sido muito errada. Primeiro porque tomamos um rácio, que é o valor atual da dívida sobre o produto interno bruto, numa perspectiva muito otimista, esquecendo que o produto interno bruto nosso é construído numa base menos inclusiva. Quer dizer, que as forças que justificam a sua construção, as forças que justificam, portanto, o crescimento do PIB, não são de base inclusiva. Então, a projeção que se possa fazer para o futuro, mesmo naquilo que é geração de ganhos futuros para suportar estas dívidas, pode não ser realista. Isto nós ignoramos, não consideramos isto. Portanto, há uma ilusão que se cria, que é preciso chamar a atenção para este fato. Também podemos considerar um outro fator, que é o desfazamento, portanto, daquilo que são os dois principais poderes, se formos a analisar naquilo que é o dia a dia, o poder político e o poder técnico. Muitas vezes o poder político passa por cima do poder técnico. Quer dizer, quer que as coisas aconteçam quando elas devem acontecer, de acordo com os intentos políticos. Então, não se dá o mínimo de atenção para aquilo que podem ser os concílios técnicos, aquilo que pode ser a visão técnica das implicações das opções que nós podemos fazer em termos de investimento público. Portanto, este é um outro fator. E a ser assim, obviamente que há de se tomar decisões sobre a contratação de novas dívidas, portanto, na base daquilo que são as intenções do que tem que acontecer politicamente. Então, isto é um outro fator extremamente relevante, extremamente pertinente, digamos, extremamente significativo naquilo que são as causas do rápido endividamento, portanto, do país. E, no meio de tudo isto, qual vai ser a solução? Obviamente, o país precisa de traçar um ritmo de crescimento sustentável. Precisa de contrair dívidas, mas com uma previsão, uma perspectiva de pagamento muito séria, muito concreta, muito consistente. E, a ser assim, há três elementos muito importantes aqui que pensamos que o país deve começar a equacionar. Primeiro, e isso não depende do governo apenas, de todos os moçambicanos, de toda a nação, é que é preciso intensificar as bases de cidadania. Quando falamos de bases de cidadania, estamos a dizer que é preciso intensificar o diálogo, é preciso abrir os processos públicos para a participação pública. A participação pública permite atacar melhor as prioridades, reconhecer os erros, as insuficiências, mas também buscar informações pertinentes sobre aquilo que estão a ser os impactos, portanto, das opções que nós estamos a tomar hoje para o futuro. Então, é importante alargar-se isso. Obviamente que o país já possui espaços importantes para a participação, estamos a falar dos observadores e outros processos, mas mais do que isso é preciso pensar em processos mais eficazes ainda, mais fecundos, que é o caso, por exemplo, do processo de orçamentação, que até hoje, infelizmente, na teoria diz que começa da base, mas que, quando vamos à prática, ele não começa da base. É um exercício meramente interno daquilo que é a administração pública. Portanto, nós temos que pensar em mudar este cenário. Também é preciso pensar naquilo que é outra componente, o fortalecimento das instituições de soberania, que também podemos tomar como uma das fraquezas, para além daquelas que mencionamos anteriormente, que hoje estamos a conviver com algumas instituições de soberania que estão em estado frágil, muito fraco. Então é preciso também pensar em reforçar isso, a sua capacidade, a capacidade dessas instituições de soberania que estão fracas hoje, nomeadamente a Assembleia da República, o Tribunal Administrativo. Portanto, hoje, se formos a verificar para o que são os processos públicos, conseguimos com facilidade notar que temos instituições de soberania, nomeadamente a Presidência, mas também o Governo, que são muito mais fortes. E não vamos para longe. Conseguimos ver, por exemplo, como é que foi conduzido um processo tão delicado quanto o processo Ematum, ao longo do ano 2013. Portanto, em que houve transgressões muito claras daquilo que é a legislação nacional. Mas, portanto, o Executivo esteve disponível para explicar como é que as coisas foram conduzidas. Portanto, para evitarmos situações como essas, que podem levar-nos a endividamentos insustentáveis para o futuro, e aliás é o que estamos a ver hoje, é preciso que essas instituições de soberania estejam à altura de responder, de exercer aquilo que é o seu papel. Então, a capacitação dessas instituições, a requalificação da pessoa do deputado, são coisas muito importantes para o futuro. E, finalmente, podemos também considerar aquilo que é a tendência atual da ajuda externa. Hoje está-se a falar muito de uma viragem de uma ajuda externa baseada em necessidades da população para uma ajuda externa baseada na implementação dos direitos humanos. Nós achamos, como sociedade civil, que esta tendência, esta abordagem nova é muito positiva, porque ajuda a atacar os fatores de ineficiência naquilo que é, por exemplo, o desalinhamento e o desfazamento entre o poder político e o poder técnico. E também isto pressiona o poder público para que ele se subjugue ao poder popular do que propriamente aquilo que são as suas decisões quando, portanto, este poder pretende que as coisas aconteçam. A passarmos por esses três fatores, teremos criado bases importantes para que o país, efetivamente, trilhe um caminho sustentável, um caminho sólido naquilo que é a promoção de um crescimento sustentável
um crescimento de base alargada, mas também a mobilização de receitas, de recursos públicos para investimentos saudáveis, salutares e sustentáveis para toda a nação. Vamos parar por aqui.